Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais um dia de leitura. Hoje é um dia muito especial, completamos 30 dias de leituras ininterruptas, não paramos nenhum dia e vamos continuar assim, prosseguindo sem parar nenhum dia, lendo a palavra de Deus todos os dias. E vamos para mais um capítulo, nós vamos para o capítulo 37 do livro de Êxodo. Segue lá comigo. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado, 2 argolas sobre o outro lado, e fez varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E colocou as varas das argolas dos lados da arca para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio era o seu comprimento, 1 côvado e meio sua largura. E fez 2 querubins de ouro batido de uma peça e lhes o fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim em uma extremidade deste lado, e outro querubim na outra extremidade desse lado. Do propiciatório fez ele querubins nas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas do alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 côvados era o seu comprimento, 1 côvado a sua largura e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestiu com ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor de largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos pés. De frente às molduras estavam as argolas, 2 lugares para as varas, para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E de ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, e seus pratos, e as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro, de obra batida, fez o candelabro, o seu eixo, as suas hastes, as suas tigelas, os seus botões, as suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíam dos seus lados, e 3 hastes do candelabro de um lado, e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas, de modo que as amêndoas em uma haste, um botão e uma flor. E 3 tigelas feitas como amêndoas, em outra haste, como um botão e uma flor. Assim, nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas com amêndoas e seus botões e suas flores, e um botão debaixo das hastes do mesmo, e um botão debaixo de suas hastes do mesmo, e um botão debaixo de suas hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez 7 lâmpadas dele, e seus espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. E de um talento de ouro puro ele o fez com todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de uma madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento, e 1 côvado era a sua largura. Era quadrado, e 2 côvados era a sua altura, e os seus chifres eram do mesmo. E o revestiu com ouro puro, o seu topo, os seus lados ao redor, e seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor. E fez 2 argolas de ouro debaixo de sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem os lugares das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia e revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo da unção e o incenso puro das especiarias aromáticas conforme a obra de perfumista. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado, e sua altura de 3 côvados, e fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos, os seus chifres eram do mesmo, e revestiu-os de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os ganchos de carne, os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grande grade de bronze em forma de rede, e pôs embaixo da sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as varas. E fez varas de madeira de acácia e revestiu de bronze,
e pôs as varas nas argolas dos 2 lados do altar para carregá-los, e fez o altar oco de tábuas. Fez uma pia de bronze e sua base de bronze, dos espelhos das mulheres reunidas que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio do lado sul, em direção ao sul. As cortinas para o pátio eram de linho fino, torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e as suas bases de bronze 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados, as suas colunas eram de 20, e as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados, e eram 10 as suas colunas, e 10 as suas bases, os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3, as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de bronze, e os colchetes das colunas, suas faixas de prata, e o revestimento dos seus capitéis de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a cortina para a porta do pátio era bordada de azul, de púrpura, de escarlate e linho fino torcido, e 20 côvados era o comprimento e a altura da largura, e era 25 côvados correspondente às cortinas de pátio, e suas colunas eram 4, e de 4 eram suas bases, e 4 as suas bases de bronze, seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi montado conforme a ordem de Moisés para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E com ele estava Alioabe, filho de Aizamaque, filho de Dan, um gravador e trabalhador esmerado, bordador em azul, em púrpura, escarlate e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra, todo lugar santo, o ouro das ofertas, foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E sua prata, que foi numerada da congregação, foi 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E uma beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado, de 20 anos para cima, para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases do santuário, e as bases do véu, 100 bases dos 100 talentos, um talento por base. E dos 1.775 ciclos ele fez colchetes para as colunas, e revestiu seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E com isso ele fez bases para a porta do tabernáculo da congregação, o altar de bronze, e a grade de bronze para todos os tecidos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Se você tiver curiosidade para saber quantos quilos de cada material foi utilizado, comenta aí nos comentários do vídeo que eu faço um material específico sobre isso aí. Capítulo 39. E do azul e púrpura, escarlate, fizeram vestes do serviço para realizar o serviço do lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro azul e púrpura e escarlate de linho fino torcido, e bateram o ouro em lâminas finas, azul em púrpura e escarlate, e no linho fino com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem nas duas extremidades e eram juntadas. E o cinto trançado do seu éfode que estava sobre ele era do mesmo conforme a sua obra de ouro azul e púrpura, escarlate, linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Prepararam pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas como selos não são lavrados, como os nomes dos filhos de Israel. Ele os colocou sobre os ombros do meio do éfode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado, como a obra do éfode, de azul e púrpura, escarlate, linho fino torcido. Era quadrado, fizeram um peitoral dobrado,
Um palmo era o seu comprimento e um palmo era a sua largura, o selo dobrado. Engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. E a segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto de ágata e um ametista. E a quarta fileira era um berílio, um ônix, um jaspe. Eram engastados em ouro os seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura como em selo, cada um com seu nome, de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes na extremidade, trançadas como cordão, da obra de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro, 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as colocaram 2 correntes de ouro nos 2 anéis das extremidades do peitoral. E as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes e colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral da sua borda, que estavam do lado do éfode por dentro. E fizeram outros 2 anéis de ouro e colocaram nos 2 lados do éfode por baixo, diante dele de fronte, uma juntura dele, sobre o cinto trançado de éfode. E ligaram o peitoral pelos seus anéis e aos anéis do éfode como um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado no éfode, para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode de obra torcida, de todo azul. E havia uma abertura no meio do manto, como uma abertura de cota de malha, com uma borda ao redor da sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de escarlate e de linho torcido. E fizeram sinos de ouro puro e colocaram um sino entre as romãs sobre a borda do manto e ao redor das romãs. E ao redor entre as romãs, um sino e uma romã, outro sino e uma romã, e ao redor da borda do manto, para ministrar conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram túnicas de linho fino, de obra torcida para Arão e para os seus filhos, e uma mitra de linho fino, adorno de tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura dos selos: Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E amarraram com um cordão de azul para prendê-lo sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda, da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés, assim eles fizeram. E trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda, e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura das peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura das peles de texugo, o véu de cobertura, a arca do testemunho, as suas varas, o propiciatório, a mesa e todos os seus utensílios, e o pão da preposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, todos os seus utensílios, e óleo para a luz, o altar de ouro, e o óleo de unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze, a sua grade de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas, as suas estacas, e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do serviço para fazer o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, as suas vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu, e colocarás nele a mesa, e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem sobre ela, e colocarás o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas.
E colocarás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho, colocarás a cortina da porta do tabernáculo, e colocarás o altar da tua oferta queimada diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água, e levantarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas da porta do pátio, e tomarás óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que está nele, e o santificará todos os seus utensílios, e será santo. E ungirás o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. E ungirás a pia, sua base, santificarás. Trarás Arão e seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação, e os lavarás com água. E porás sobre Arão as vestes santas, e ungirás e o santificarás, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E trarás os seus filhos, e os vestirás com túnicas, e os ungirás, assim como ungiste seu pai, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal, pois a sua unção certamente será sacerdócio perpétuo por gerações. Assim fez Moisés, de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara, assim ele fez. E aconteceu que no primeiro dia do mês do segundo ano, no tabernáculo, no dia primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, e Moisés levantou o tabernáculo e fixou suas bases, e colocou suas tábuas e colocou suas barras, e levantou as suas colunas. E se estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a coberta da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, pôs a arca, colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo, e colocou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a mesa na tenda colocou a mesa da tenda, a tenda da congregação sobre o lado do tabernáculo, em direção ao norte, sem o véu. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou o candelabro da tenda da congregação diante da mesa do lado do tabernáculo, em direção ao sul, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e queimou incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a cortina na porta do tabernáculo. Ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele, e a oferta de manjares, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram ali suas mãos, os seus pés, quando entraram na tenda da congregação, e quando se aproximaram do altar, eles se lavavam, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e no altar, e colocou cortina para a porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Mas quando a nuvem não se levantava, eles não viajavam até o dia em que ela se levantava, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus. Finalizamos o livro de Êxodo, vamos iniciar Levítico. Obrigado por você ter vindo até aqui. Completamos hoje 30 dias de leitura ininterrupta. Obrigado por você ter juntado conosco nessa jornada. Peço sua ajuda curtindo a nossa página, compartilhando o nosso conteúdo e também se inscrevendo, você que não é inscrito, para que você receba notificação, você receba conteúdo novo. Além das leituras, nós temos mais conteúdos aqui que nós oferecemos, né? Estudo sobre a palavra, um pouco de cada coisa, né? Que nós vivenciamos no ministério, seja na área musical, seja com a nossa experiência com a palavra. Então eu te agradeço por você ter vindo e chegado até aqui conosco, e peço a sua ajuda aí para que a gente possa continuar espalhando a palavra de Deus. Então até amanhã, no nosso próximo dia de leitura. Tchau, tchau.